Bom, imagina você tá lá dirigindo o caminhão, procurando o receiver lá onde você vai entregar sua carga, meio que perdido, tentando achar o lugar. De repente você entra numa rua e, pum, dá de cara com uma ponte baixa, cara. Cara, é uma das coisas mais temidas dos caminhoneiros aqui nos Estados Unidos. Minha também. E se liga nesse vídeo de hoje aí que eu vou te dar algumas dicas para você como lidar com isso, se isso acontecer, como evitar isso, prevenir que isso aconteça com você. E também vou te contar uma história que eu passei, uma situação mais ou menos parecida com isso aí, e uma história de um amigo meu que, em relação à ponte baixa, que deu muito ruim. Mas fica até o final do vídeo que eu vou te contar essas histórias aí lá no final. Valeu? Então, o perigo da ponte baixa é um dos negócios mais temidos aqui dos caminhoneiros aqui nos Estados Unidos, principalmente lá no norte e leste dos Estados Unidos, que é uma área do país que é mais antiga, né? Que a gente chama de New England, que é pro lado lá, Nova York, Massachusetts. Eu dirijo mais aqui pro sul, né, dos Estados Unidos, o leste-sul, da Flórida, Geórgia, Alabama. Não tem tanta ponte baixa como o norte e leste dos Estados Unidos, né, que foi quando foi colonizado pelos ingleses. E as pontes, tudo que foi construído é muito antigo, e as pontes são muito baixas para os caminhões de hoje em dia, né, que são gigantes aqui nos Estados Unidos. Então aquela área de lá é a área mais temida dos caminhoneiros em relação à ponte baixa, mas é um perigo real, né, para os caminhoneiros daqui. E não só lá na parte norte dos Estados Unidos, do leste norte dos Estados Unidos, mas muitos lugares tem ponte baixa, inclusive no sul. São poucos, mas tem. E quase todo estado americano tem ponte baixa, assim, né? Algumas partes mais antigas. Então é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, planejar muito antes de você se deparar com uma situação dessa, né? Com a ponte baixa. E é uma situação que, se você decide passar pela ponte e bate na ponte com o caminhão, é um problema danado, entendeu? Destrói o caminhão, destrói o trailer, ferra a ponte, pode ficar entalado na ponte, pô, trava o trânsito todo, vai ter que vir polícia tirar você. Geralmente vai ter que mandar gente para inspecionar a ponte. É uma dor de cabeça tremenda. Então vou te dar algumas dicas aí para você poder evitar que isso aconteça com você. Bom, primeiro de tudo e o mais importante é que você saiba exatamente a altura do seu caminhão e do seu baú, do seu trailer, né? Se você está dirigindo um dump truck, que é aquele caminhão que carrega areia, terra, ou então se você está dirigindo um car hauler, né, a cegonha, que a altura pode variar muito, né, dependendo do carro, do tipo de carro que você tiver lá em cima da cegonha, ou vários outros tipos de caminhões aí, de cargas aí, cargas pesadas e outros mais. Não basta saber aproximadamente a altura, você tem que saber exatamente a altura do seu caminhão antes de você seguir viagem, para que quando você se deparar com a ponte, todas as pontes vão ter lá a altura, lá a placa da altura da ponte, você possa saber com certeza se você pode passar ou não por debaixo da ponte. Bom, segunda coisa, não confie cegamente no GPS, mesmo que seja GPS de caminhão, né? Hoje em dia aí tem muito GPS feito para caminhão, muito menos GPS de carro, né? Então o GPS
assim, melhorou muito hoje em dia, desde que eu comecei a dirigir caminhão, mas não é 100% seguro, né? Não é 100%. Você tem que fazer o seu planejamento de viagem corretamente, as rotas que você vai tomar e exatamente procurar se tem alguma ponte baixa, né, pelo caminho. E o mais importante, ler as placas. As placas estão lá para ser lidas, né? Então, esse é o fato mais importante. Tem que ler as placas. Não vá confiando só no GPS. O GPS falou que a ponte é tal altura, essa rota é tranquila, não tem ponte baixa. E você não checar antes de você pegar essa rota. Então, não confie 100% no GPS. O GPS ajuda muito, mas não é 100% seguro. Faça o seu planejamento antes. É o mais importante. Bom, terceira coisa. Se acontecer de você se deparar com uma ponte baixa, né? Vamos supor, se perdeu, entrou em pânico, deparou com aquela ponte baixa. Primeira coisa que tem que fazer é pare o caminhão aonde for. Não, na dúvida, pelo amor de Deus, não tente passar na dúvida. Não vá, que vai dar ruim. Entendeu? Primeira coisa que você tem que fazer, olhou, bateu de frente com a ponte, olhou a placa, viu que não vai passar, pum, encosta o caminhão do lado, para o caminhão, respira, põe o alerta, né, o pisca-alerta, dá uma respirada e pede ajuda, né? Pede ajuda. Pode ser para outros motoristas, a própria polícia local pode vir te ajudar, ou então você pode olhar, começar a planejar o que você vai fazer, né, para sair dessa situação. Mas o mais importante é que você não tente passar na dúvida, né? Ah, não, acho que vai passar, acho que vai dar, porque na dúvida a chance de dar ruim é muito grande e o prejuízo vai ser muito maior, muito maior. Outra coisa, se isso acontecer, né, de você se deparar com uma ponte baixa aí, assim, não é assim vergonha, não é para sentir vergonha, porque isso, vamos botar aí, 90% dos caminhoneiros aí já passaram por isso, tá? Isso acontece, faz parte, né, da profissão. Já aconteceu comigo, já aconteceu coisa pior com um grande amigo meu, que eu vou contar essa história daqui a pouquinho, fica até o final do vídeo, que essa história é boa. Mas o mais importante é você tomar a decisão mais correta antes que o problema aconteça, entendeu? Isso que vai fazer a diferença para você na sua carreira aí. E além de que, se você, vamos supor, resolver passar na ponte e bater, pode afetar a sua carreira, né, para o futuro, né? Algumas empresas podem não querer mais te contratar, né? Mas não é vergonha nenhuma, entendeu? Todo caminhoneiro se perde. Eu já me perdi milhões de vezes. Continuo me perdendo até hoje, depois de 16 anos dirigindo caminhão, né? Moro aqui na Flórida já quase 10 anos. Às vezes eu me perco, né? Continuo indo nas mesmas lojas do Walmart. Às vezes acontece um acidente ali ou aqui, eu tenho que pegar uma outra rota. Acontece de eu me perder às vezes também. Faz parte da profissão. Então não é nenhuma vergonha se isso acontecer, entendeu? Isso faz parte, acontece. O que a gente pode tentar fazer é tentar evitar, né? E eu tentar ajudar, né, meus amigos aí caminhoneiros da melhor maneira possível, né? Bom, agora eu vou te contar o que aconteceu comigo em relação à ponte baixa, né?
Eu morava em Salt Lake City, Utah, na época. Aí me deram uma carga para entregar em Memphis, no estado de Tennessee. Para quem não conhece, fica mais ou menos ali no meio, pro lado leste dos Estados Unidos. Memphis é uma cidade grande, muito grande, e tem muitas pontes baixas também. E não fica no norte, leste, né? Fica ali no meio dos Estados Unidos, no Midwest, mais ou menos. E eu, naquela época, não tinha o GPS, não era automóvel, eu tinha acabado de começar a dirigir caminhão, era mais ou menos 2010, 2011. E me perdi procurando lugar para entregar a carga, e aconteceu de eu me deparar com uma ponte baixa, né? E era um lugar extremamente movimentado, né? Eu me lembro que eu me deparei com a ponte, assim que eu vi que eu não ia passar, eu encostei do lado, subi na calçada, fiquei metade do caminhão na calçada, metade na rua, botei o pisca-alerta, os carros passando, buzinando pra mim, mostrando o dedo. E ali eu fiquei por 2 horas, mais ou menos, esperando o trânsito diminuir, né? E por minha sorte, eram 2 pistas, né? Uma para ir, uma para voltar, e era possível fazer um U-turn, né? Então eu esperei umas 2 horas, mais ou menos, e assim que eu tive a primeira chance que eu tive, eu entrei com o caminhão, né? Só tinham poucos carros passando na hora, e fiz um U-turn, e assim foi na conta do chá, né? A volta de U que eu consegui fazer, o retorno do caminhão, e graças a Deus deu tudo certo, né? Esse foi o mais perto que eu cheguei de bater numa ponte baixa. Foi assustador, eu fiquei em pânico, deu muito medo, realmente. Achei que eu ia perder meu emprego, achei que ia... Graças a Deus não aconteceu nada disso, nem a polícia apareceu, né? Eu também não chamei a polícia, mas deu tudo certo. Logicamente, a partir daí desse evento, eu tomei muito mais cuidado, né, em relação à ponte baixa, levei muito mais a sério, comecei a planejar minhas viagens muito melhor, checando todas as rotas certinho, se tinha ponte baixa, se não tinha, qual era a altura. Então esse evento mudou bastante para mim, mas se você puder evitar que isso aconteça, né, é muito melhor. Agora se liga nessa história aí, o meu amigo não teve a mesma sorte que eu, né? Ele trabalhava lá em Utah, também ele era de Utah, Salt Lake City, onde eu morava. E ele fazia cegonha, né, com carrola, que a gente chama aqui. Aquela cegonha que leva uns 10 carros, 11, 12 carros, aquela grandona, não a pequena, que hoje em dia muita gente faz, né, 3 carros e tal. E ele levava uma carga, na época era não sei se vocês vão lembrar desse carro, é a Nissan Terra, acho que é Terra. É tipo um SUV, né, grande assim, que é um pouquinho alta, né, na época tinha acabado de sair, era nova, né, modelo novo, e ele estava carregado com a cegonha com esses carros, né, com a Xterra, 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 da Nissan. E ele também estava começando a fazer a cegonha, não tinha muita experiência, e aconteceu que ele não checou direito, né, a altura da carga, e não checou direito a altura do viaduto que ele ia passar por baixo. Ele passou e bateu no viaduto, né, com os carros, com as Xterra novinha, 0, e as Xterras todas ficaram conversíveis, viraram carros conversíveis, né? Foi um prejuízo tremendo, né, para a companhia, para ele, uma dor de cabeça tremenda, né? Ele me contando a história, e fecharam a rua lá por horas, metade do dia inteiro para
limpar tudo, tirar todo o damage todo, o estrago todo. Fez estrago no viaduto, fez estrago no caminhão, fez estrago nos carros todos. Disso aí ele me falou que ele teve que ficar pagando, aí tiraram do salário dele aí uma parte aí por um ano. Foi o que ele me falou na época, né? Então, olha o prejuízo que deu. Mas é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo também. Espero poder ajudar a você evitar, né, uma situação dessa. E deixa eu me apresentar, me chamo Alberto Neto, sou caminhoneiro aqui nos Estados Unidos há bastante tempo e criei esse canal para poder ajudar brasileira aí como eu, que queira dirigir caminhão aqui um dia nos Estados Unidos. Então se inscreva no meu canal, dá a curtida aí no vídeo e um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!